Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube e Twitter. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casa. Nós, quem vem nos acompanhando, né, mas nunca se manifestou, pode se manifestar e se inscrever no canal, que está escrito aqui embaixo da tela da descrição do vídeo, ativar o sininho, deixar seu like, seu joinha, seu gostei. Para nós é importante para a manutenção desse projeto. Nosso canal é um canal do método aferente, né? Wallace Essence, um método que passa dos sentimentos da semana para nossos, né? Particular, meu particular, né? O nosso é o plural de modéstia da academia, né? Que se exige. Nós temos formação acadêmica, bacharel em Direito, sou bacharel em Direito, então a gente acostumou na hora de falar em público, falar nós, chamado plural de modéstia, uma figura de linguagem de retórica. Então, vamos falar do fato mais marcante da semana, que é o terremoto na Turquia e na Síria, né? Já está chegando a 30 mil mortos, e um emissário da ONU diz que pode dobrar 50 mil mortos, né? Muita coisa. Para um país relativamente desenvolvido, estava em vias de desenvolvimento, mais ou menos como o Brasil, mas segundo consta, o nível de vida da Turquia é um país menor também, né? É inclusive superior ao do Brasil, o nível de vida da maioria da população, né? O Brasil é mais desenvolvido em questão de poder econômico, de peso do PIB, que é em dólar, né, de circulação de dinheiro, em tamanho da população, tamanho em território também, né? Mas o nível de crescimento humano ainda é muito baixo, tem muita pobreza no Brasil. Então, é um pouco de se estranhar na questão política, porque é um país já demarcado pela história como um país suscetível de terremotos, já teve terremotos em outras épocas. O Japão tem terremoto, acho que toda semana tem terremoto lá, né? Eles já acostumaram. E tem um método de construção bem sólido. Já teve grandes terremotos maiores que esse que teve aí na Turquia, lá na Turquia, lá na Turquia. E os prédios, principalmente, não teve tanta queda de prédio. A gente viu os prédios caindo, então indica que não estava bem construído, porque já tem métodos, né, para evitar essa queda. Eu não me lembro, pode ser que eu esteja enganado, né, mas eu não me lembro do grande terremoto que teve e gerou uma tsunami de ter visto quedas de prédios, assim, em geral. Teve abalos, né? E um abalo grande, até numa usina atômica de Fujiyama, se não me engano. Então, até está havendo um questionamento do governo por lado da população, né? Se não foi falta de vistoria, de exigência, né? de orientar as construções. Mas é um país em vias de desenvolvimento, talvez não teria recursos para fazer em grande escala construções, substituir as construções por algo mais moderno.
Do outro lado, tem a questão ambiental. Essa é uma visão particular nossa. Nós tínhamos ideia que o nível do mar está se elevando, isso aí é uma constatação científica. Um aquecimento global e desenvolvimento das geleiras. O nível do mar está se elevando. Agora está tendo o fenômeno Laninha, não sei as projeções de crescimento e as constatações de aumento ou diminuição do nível do mar, mas estava aumentando. Aumentando o volume, o mar, no fundo dele, tem as chamadas fossas oceânicas que comunicam com a crosta da Terra e com as placas tectônicas. Pode ser que as crostas oceânicas estejam também se movendo e afetando as placas tectônicas, desculpa de novo, o que pode ter causado o aumento do número de terremotos. Teve terremotos em sequência, países como a Itália, que há muito eu não via notícias de terremotos, né? Tem a região da Califórnia, que todo mundo espera, mas lá para os Estados Unidos sempre está se precavendo, né? Tem uma falha geológica na Califórnia, Estados Unidos, e é um lugar suscetível de terremotos, mas não está tendo. Na Itália teve, até pouco tempo teve um, mas são abalos menores. Teve alguma outra consequência, mas o nível de morte foi muito menor e o nível de dano às estruturas físicas das construções foi muito menor, pelo que nós sabemos, se não me engano, no norte da Itália. E nesses momentos sempre vem aquela velha questão, né, das pessoas ou agnósticas e ateias, né, da questão de Deus, a bondade de Deus. Pô, se Deus é o sumo bem, por que ele deixa acontecer isso, né? Por que ele deixa esse sofrimento? A Bíblia tem uma explicação. Nós vamos dar, mas primeiro uma das bases de uma próxima obra que nós estamos escrevendo, inclusive por conta da densidade de algumas coisas, eu tenho pouco conhecimento. Eu tenho um irmão que é formado em filosofia, o Claudiano. Ele vai me ajudar um pouco por conta desse conhecimento, que é mais conhecimento a parte de direito, filosofia eu tenho por conta do gosto, né? E nesse livro, Deleuze tem duas passagens que dá para entender por que nós não conhecemos, né? A primeira passagem é em que ele fala do problema leibniziano que beira um pouco isso, né? Quando na Teodiceia ele vai defender a ideia de Deus. Teodiceia é um livro de Leibniz, e Teodiceia, traduzido do grego, e significa defesa de Deus. Ele fala: reencontramos-nos na situação de quem procura solucionar um problema leibniziano sob condições fixadas por Leibniz. Não se pode saber quais as razões de Deus. O pensamento de Deus completo não nos cabe saber. Nem como ele as aplica em cada caso. Por que faz isso, né? Qual que é a razão dele? Mas pode-se mostrar que ele tem as razões. E qual é o princípio delas? O princípio delas primordial é esse, por conta da nossa finitude. Nós temos apenas a ideia de infinito. Deus não, Deus vive e tem. Então, essas ideias infinitas, esses grandes paradoxos, esbarram num conhecimento infinito. E nós não temos essas grandes razões da existência. Nós temos só a ideia. Tanto nós temos a ideia de infinito,
porque nós sofremos e lutamos para prolongar a ideia, então, para nos tornarmos infinito enquanto existência. Então, nós temos essa ideia, e essa ideia é uma ideia objetiva. Os animais têm essa ideia, né? Eles demonstram sofrimento antes de morrer, demonstram sofrimento quando estão doentes, machucados, né? A própria natureza tem um pouco dessa ideia. Ela sofre, mas ela age mais cegamente, né? Agora, no aquecimento global e nos desequilíbrios ambientais, né, aumenta-se o número de tufões, furacões, e nós achamos que pode estar provocando o aumento do número de terremotos, né? Pode provocar, como nós explicamos no início. São um pouco da reação da natureza. E até isso, a vegetação é lógica, que ela que faz a respiração da terra, vamos dizer assim, né? A troca de gás carbônico com hidrogênio, aí aumenta a poluição, e também a vegetação aumenta o nível de umidade, né? Para não deixar a terra secar e se tornar improdutiva para nós que dependemos dos produtos naturais para a sobrevivência da lavoura. E até o mineral, o acidente de Brumadinho e alguns acidentes em represas, é porque a terra estava acostumada, o mineral da terra estava acostumado numa posição. O homem, com a represa, ele afasta a terra do seu lugar de existência. Então, ela tem esse sentido de conservar a sua existência, de se eternizar naquilo que ela está. Então, ela resiste, quer voltar o que aconteceu naqueles acidentes. Se você não tiver uma estrutura forte nas barragens para segurar a terra, e ela for mais forte, ela derruba tudo, como aconteceu em Brumadinho. Então é isso. E em outra passagem, até anterior, mas ele já vem preparando, Deleuze, quando fala das mônadas, as mônadas para nós um pouco se assemelha em termos religiosos ao espírito individual das pessoas e da criação, né? Que elas têm espírito, elas também têm vida, né? Tanto que tem os salmos falando a criação, né? O cosmos, narram os céus, a glória de Deus. Tem um salmo 103, 104, se não me engano, que é todo falando de toda a criação, como que Deus ordena. Está presente, o Espírito de Deus está presente nisso tudo. Ele fala, é nesse sentido que o mundo está na mônada, eu traduzo para a alma, mas a mônada, a alma, é para o mundo. Deus concebe as noções individuais somente em função do mundo que elas expressam, e escolhe-as apenas por um cálculo de mundo. Então, nós temos a noção de infinito e nós só conhecemos dentro das nossas limitações de mundo que nós temos. Então, assim, por que tem esses grandes terremotos e esse grande sofrimento, se Deus é tão bom? Um pouco vem da fé, mas um pouco nós questionamos isso porque nós temos uma ideia de infinito incrustada em nós, né? Uma ideia de eterno. E pelo princípio da causalidade e do princípio da causalidade enquanto prova congruente, né? Existe a necessidade da existência de um ser criador disso tudo, porque tudo, pela congruência, surge de algo, ou de alguém, ou de algo, né? Surge de um ser.
Aí nós juntamos os dois, Chardin e Hegel, né? Quando Hegel fala ser aí, esse ser nós jogamos para o individual do homem, mas é o ser em geral que Hegel fala. O ser em geral engloba a natureza, engloba os minerais, tudo. Tanto que a filosofia da natureza ele fala de todos isso. E a natureza bruta, segundo ele, seria tem o ser aí, ser em si, ser para si, ele fala ser fora de si. Que é isso, que eles têm uma razão mais cega, né? Mais instintiva, mas tem um ser. E então evoca que pela congruência, né, da ideia, é uma ideia mais congruente, isso aí o Whitehead fala em alguns textos dele, traduzidos do processo da evolução, o processo do homem, alguma coisa assim, é o processo, né? Já assemelha um pouco com Hegel, né? E Hegel ainda fala que o avanço do conhecimento iria provar que a substância é um sujeito. Isso já na fenomenologia do espírito, na introdução, ele fala isso, né? Então, tudo tem um ser e um ser subjetivo. E tudo é causado por um ser, algo, mas é um ser subjetivo, algo que tem uma certa volição. Subjetivo é algo que tem uma certa vontade, uma certa independência, volição. Então, aí se joga para a existência de Deus. Esse ser, aí é isso que eu falo, segundo a fé, mas é segundo isso. De onde que veio essa ideia de infinitude da existência, que nos faz sofrer e questionar essa situação? Se nós não tivéssemos isso, nós não sentiríamos esse questionamento interno, né? Por que isso está acontecendo? Nós só sentimos porque essa ideia nos foi colocada por Deus. Então, aí fala, agora Deus conhece, Deus é o ser infinito. Ele conhece porque ele vive nisso. Nós também temos a noção, nós temos a promessa, aí já vem de novo a fé, que ainda chegaremos a ter esse infinito, essa eternidade, a vida eterna. Isso do cristianismo. E fala, mas Deus é cruel. Ele não é cruel, tem um princípio, principalmente o princípio cristão, porque ele entregou seu filho, para a grande maioria dos cristãos, exceto alguma outra denominação, seu filho Jesus Cristo é divino, é Deus também, né? Uma das pessoas da Santíssima Trindade. E ele sentiu o sofrimento para cair isso, para falar que Deus, como ele entende em tudo, ele entende o nosso sofrimento, mas dentro da nossa limitação e da impossibilidade de nós podermos conhecer isso devido à nossa finitude, é que nós não vamos saber a razão. Mas no fim desse parágrafo, ele vai falar: existem 4 inclusões, como há 4 infinitos. O conjunto infinito das formas primitivas. 1. As séries infinitas sem limites. 2. As séries infinitas com limites intrínsecos. 3. E as séries infinitas com limites extrínsecos que tornam a dar um conjunto infinito. Ele vai expondo esse parágrafo, é um parágrafo muito longo, é bom. É lógico que a leitura, a gente lê trechos, eu vou ler o trecho todo, depois na nossa sessão de leitura, mais dia de domingo, mas aqui é um resumo mais ou menos, né? Essa série de infinito com limites extrínsecos é o mundo.
esses intrínsecos somos nós, homens. É uma série que tem a ideia de infinito intrínseca dentro de nós e nós manifestamos, né? As séries infinitas sem limites, para nós visualizamos os anjos e os santos, né? E as séries infinitas originais ou primitivas, né, é Deus. Então aqui é uma explicação de Leibniz. Então nós não sabemos essas manifestações, mas nós temos a ideia e nós assim a manifestamos como dessa pessoa se manifesta, tentando questionar Deus, né, e a bondade infinita de Deus. Então era isso, por enquanto, boa tarde.